Boa tarde, turma. Estamos retornando aqui com o conteúdo de história, não é isso? Eu espero que todos estejam bem. E essa aula de hoje é para fazer a correção da atividade da semana passada. O capítulo que nós estamos vendo é o capítulo 3, a Revolução Industrial. Tem início na página 31 do livro. Eu sugiro que vocês acompanhem esse vídeo com o livro aberto para ir tirando as dúvidas, não é isso? Nós já conversamos um pouco sobre a Revolução Industrial, mas é importante que a gente sempre esteja retirando as dúvidas, revendo um pouco o conteúdo para a gente continuar. O capítulo 3 eu dividi ele em dois, não é isso? Eu vou corrigir a atividade, fazer um pouco da explicação, e aí eu escolhi esses três tópicos para a gente começar. Para vocês poderem entender a atividade, vocês têm que entender cada tópico desse. O primeiro está na página 32, que é do artesanato à maquinofatura. E o segundo e o terceiro estão na página 33. Então a gente só vai ver aqui duas páginas. É uma coisa rápida, simples, e vocês vão entender. Este tópico é do artesanato à maquinofatura. A explicação dele tem por objetivo mostrar para nós, né, que antes das máquinas existia produção. Antes de inventarem as máquinas no século XVIII, já existia produção de cadeira, de sapato, de tecido. Eles fabricavam. Existia a fabricação. Só que essa fabricação era feita ou de maneira artesanal, chamada artesanato, ou na manufatura. Então isso aqui é para explicar para nós qual é a diferença das duas. É muito simples. Por exemplo, no artesanato, o artesão ele era o dono das ferramentas e normalmente ele produzia na casa dele. Era uma pequena oficina na casa dele que ele fabricava as coisas. Por exemplo, um sapato. O próprio artesão fazia todas as etapas. Ele cortava, ele desenhava, ele cortava, ele costurava. Tudo era ele que fazia. Só que começou a surgir pessoas muito ricas que começaram a fazer galpões, grandes estruturas e botar vários trabalhadores lá dentro para fabricar. Aí é a manufatura. Esse rico começou a pagar salário. Então lá no artesanato, por exemplo, o artesão ele era o próprio patrão. Tinha pequena oficina na casa dele. Já na manufatura começa a diferenciar as coisas. As ferramentas normalmente era desse senhor mais rico, ele pagava um salário, ele botava num galpão várias pessoas para trabalhar para ele. Mas as duas coisas eram feitas de maneira manual. Não existiam as máquinas ainda. Isso aqui foi a maneira de fabricar antes das máquinas. Na página 33, nós temos os outros dois tópicos, que é o pioneirismo inglês e as máquinas. Pessoal, pioneirismo quer dizer o início, foi o primeiro. E inglês, lógico que vocês sabem que é da Inglaterra. Então, o que é que nos diz isso? Que a Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver as máquinas movidas a vapor. Então, a Revolução Industrial foi esse momento que desenvolveu-se máquinas movidas a vapor. E isso ocorreu no século XVIII. Em qual país? Inglaterra. E alguns fatores ajudaram que a Inglaterra fosse o primeiro. E eu botei 3 aqui para a gente entender. Então eles tinham muito dinheiro porque eles acumularam com a pirataria. A mão de obra era barata porque vocês lembram lá do capítulo anterior que os camponeses foram expulsos da zona rural, dos campos onde eles viviam. E como eles ficaram sem ter emprego, eles foram para as cidades atrás de emprego. Então tinha uma mão de obra barata. E na Inglaterra existiam muitas minas de carvão e ferro. Dando continuidade, na página 33 ainda nós temos as máquinas, não é isso? Aqui diz que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar e que a indústria que iniciou isso foi a indústria do tecido de algodão. Então, o início da Revolução Industrial foi a criação de máquinas para melhorar a produção de roupas, de tecido, da parte com algodão, certo? No início, essas máquinas eram feitas de madeira. Só que para usar vapor para mover,
a madeira não era resistente. Então eles começaram a desenvolver máquinas feitas de ferro. E a partir daí, dessas máquinas feitas de ferro, eles criaram o barco e a locomotiva a vapor. Agora nós vamos iniciar a correção da nossa atividade. É uma atividade bem fácil, de 5 questões. E a primeira questão eu já respondi na explicação, né? O que foi a Revolução Industrial e onde teve início? A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo chamado capitalismo. Então a Revolução Industrial foi um período que as pessoas desenvolveram as máquinas. Essas máquinas que até hoje elas vêm ajudando a nossa vida, né? A fabricação daquilo que nós achamos importante e que vem movendo a economia dos países pelo mundo. A segunda, explique o que é manufatura e maquinofatura. Pois bem, no início eu expliquei. A manufatura era a maneira de produzir as coisas com as mãos e com pequenas ferramentas. Ela era usada antes do surgimento das máquinas. Lá no início eu expliquei, é artesanato e manufatura, certo? Agora o que é maquinofatura? Maquinofatura vem de máquina, produzir através das máquinas. No início da Revolução Industrial, essas máquinas eram movidas a vapor. E aí, quando elas foram criadas, elas substituíram diversas ferramentas e pessoas. Então, um trabalho que era realizado antes por 10 ou 20 pessoas, agora uma máquina fazia. Substituiu pessoas e ferramentas. A 3. Pesquise nos livros ou veja os vídeos, porque na semana passada, quem fez a minha atividade viu que eu coloquei lá o link de 2 vídeos, né? E cite as máquinas que foram criadas durante a Revolução Industrial. Tanto nos vídeos, como no livro, na página 34 e 35, tem exemplos de diversas máquinas que vocês podem observar. A máquina de fiar, o tear mecânico, o barco a vapor e a locomotiva a vapor. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessas páginas, porque lá explica o que cada uma dessas máquinas fazia. A questão 4. Veja o vídeo Revolução Industrial. 5 coisas que você deveria saber e cite pelo menos 3 coisas. Aqui, pessoal, a resposta é particular, certo? Porque no vídeo ele mostra 5 coisas, então cada aluno escolhe aquilo que achou mais interessante. O importante é que vocês escrevam 3 coisas que vocês acharam mais interessante. E a quinta e a última pergunta, no mesmo vídeo, ele explica quem eram os burgueses e quem era o proletariado. Isso aqui é muito importante, certo? Então vamos lá, resposta. Com a Revolução Industrial, as cidades ganham mais importância, pois as fábricas geralmente estavam nas cidades. Surgem então novas camadas da sociedade, o proletariado e os burgueses. Quando os camponeses foram expulsos do campo, eles foram para as cidades, então houve um aumento das pessoas nas cidades, certo? Como tinha muita gente e pouco emprego, então os salários eram baixos. Muita gente aceitava ganhar pouco. Então surge uma camada chamada proletariado. Eram camponeses antes. A gente não pode chamar mais de camponês, porque ele não trabalha mais no campo. Agora ele trabalha na cidade. E o patrão desse proletariado eram os burgueses. Então eu escrevi aqui bem direitinho, olha só, burgueses. Eram pessoas que enriqueceram graças à produção nas fábricas. Eram os donos das fábricas e das máquinas. Eram aqueles homens ricos que podiam comprar máquinas, podiam construir fábricas e contratavam os pobres que não tinham dinheiro para trabalhar. E essa camada mais pobre foi chamada de proletariado. Vamos lá, vamos ver. Em sua maioria eram os camponeses que tinham sido expulsos de suas terras e que tinham ido para as cidades em busca de empregos. Eles trabalhavam nas fábricas, eram os empregados dos burgueses. Ganhavam pouco e trabalhavam em péssimas condições.
Então, pessoal, a atividade só foi 5 questões, um conteúdo excelente para a gente entender muita coisa, até do que acontece hoje, porque hoje ainda existem fábricas, hoje ainda existem os burgueses, hoje ainda existe o proletariado, certo? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana a gente continua o conteúdo. Uma boa semana para vocês e tudo de bom.